Domino's is offering 2 pizzas for the price. Getting robots off of their pedestal. Garry's Mod, o jogo que explodiu durante o ano de 2012 por ser um sandbox, ou seja, ele permitia você fazer o que quiser, como baixar mods, mapas, fazer animações e muito mais. Mas e se eu te disser que esse jogo tão popular na verdade se inspirou em um outro jogo que estava em desenvolvimento, que demorou cerca de 18 anos para ser lançado, e que se não fosse graças a ele, o Gmod que conhecemos seria bem diferente. E esse jogo se chama JB Mod, o maior inimigo do Garry's Mod. Para entendermos a história desse jogo, precisamos voltar ao ano de 2003, onde a Valve divulgou na E3 daquele ano um vídeo onde demonstrava a física do Half-Life 2, onde uma arma chamada Fizz Gun era utilizada para demonstrar o poder da física que seria implementado no jogo, mas que infelizmente não foi adicionada na versão final. E quem se surpreendeu com essa demonstração e com essa arma foi um cara chamado William Casarin, popularmente conhecido como JB55. E ele ficou tão fascinado com essa arma que ele teve a incrível ideia de criar um jogo sandbox para adicioná-la. E ele faria isso utilizando o SDK, que é um kit de desenvolvedor que usa o motor gráfico da Valve, a Source, que foi disponibilizado para o público logo após o lançamento do Half-Life 2. Com esse projeto em mente, ele divulgou sobre esse jogo em dezembro de 2004 no site Half-Life 2 World, que era o maior site sobre Half-Life da época. Então muitas pessoas ficaram hypadas para jogar esse jogo, pois além dele ser um sandbox, ele também seria o primeiro mod do Half-Life 2, o que só aumentou a popularidade do projeto. E entre as pessoas que estavam aguardando o lançamento do JB Mod, tinha um simples rapaz chamado Gary Newman, que ficou impressionado com as ideias e possibilidades que aquele mod poderia trazer. Mas com o passar do tempo, o JB parou de postar sobre o desenvolvimento do jogo. Isso porque ele havia perdido o interesse no projeto. Então ele largou tudo para jogar World of Warcraft. Não, eu não tô zoando. Ele parou de trabalhar no que seria um dos maiores jogos sandbox de todos os tempos para jogar World of Warcraft. Mas antes dele abandonar o JB Mod, ele deu o código do jogo para outras pessoas continuarem produzindo. Enquanto isso acontecia, aquele rapaz chamado Gary estava muito frustrado com a demora das atualizações do JB Mod. Então ele decidiu que iria fazer o seu próprio jogo sandbox, o Garry's Mod. E ele começou a divulgar em sites relacionados ao Half-Life e em mods em específico. E assim como o JB Mod, o seu projeto começou a ter muita atenção do público. Tanto que a notícia de um outro jogo sandbox que substituiria o JB Mod chegou até os ouvidos de um cara chamado Snakes, que era um colega do JB e um grande fã do JB Mod. Logo após a saída do JB, o Snakes meio que se apropriou do projeto. Então ele meio que começou a fazer algumas coisas para promover o JB Mod e difamar o Gmod. Então ele criou o site jbmod.com, onde ele postava várias artes para dizer o quão incrível era o JB Mod e como o Garry's Mod era para perdedores e otários. Literalmente o primeiro Chad versus Virgem da internet. E além dessas artes, ele também postava algumas coisas bem questionáveis usando os personagens do Half-Life. Acho que deu pra perceber que esse cara é doente da cabeça. Mas o que realmente acabou abalando Gary foi o anúncio de uma futura atualização que iria adicionar muitas coisas para o JB Mod. E essa atualização seria tão grandiosa que faria o Garry's Mod ser algo datado, enquanto o JB Mod seria um jogo perfeito e sem falhas. E o Snakes não parava de falar dessa atualização, tanto que ele ficou falando dela no site e no canal no YouTube do JB Mod. Sim, ele fez um canal pro JB Mod. E por falar nisso, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like e se inscreve para ajudar no crescimento do canal. Tá, agora voltando pro assunto, o Gary ficou bem aterrorizado com essa atualização. Então ele acabou fazendo algo genial. Ele acessou o site e começou a usar ele como fonte de feedback. Ou seja, quando alguém falava de algo ruim que tinha no Gmod, ele ia lá e consertava o problema, ajudando o Gmod a ficar cada vez melhor. Mas e se eu te falar que aquela atualização do JB Mod na verdade era uma piada? Sim, tudo que o Snakes falou era mentira. Tanto que ele nem estava trabalhando no jogo.
Ele só queria falar mal do Gmod, e consequentemente as pessoas pararam de ligar pro JB-Mod e migraram para o Gmod, tornando-o um grande sucesso, enquanto o JB-Mod caía no esquecimento. Mas 18 anos depois, o youtuber Red Lobber fez um vídeo explicando toda essa história, pois todo mundo achava que quem fazia aquelas difamações era o JB, enquanto na realidade era o Snakes. E quem não conhecia o JB-Mod ficou fascinado, pois ninguém sabia que o Gmod tinha se inspirado em outro jogo. E o hype foi tanto que o próprio Gary veio a público para explicar o quão aterrorizado ele ficou com a falsa atualização. Tanto que, segundo o próprio, ele ficou trabalhando no Gmod da versão 1 até a versão 11. Que, caso você não tenha noção do tempo, foi basicamente 4 anos. Ele ficou trabalhando constantemente no Gmod por 4 anos. Só para não perder para o concorrente e acabar se tornando uma piada na internet. Mas além do Gary, outra pessoa veio a público logo após o hype do JB-Mod. E era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Snakes, que disse que finalmente iria lançar o JB-Mod depois de tantos anos. Mas ninguém acreditou nele. Se ele mentiu antes, por que ele não mentiria de novo? Mas por incrível que pareça, o JB-Mod finalmente lançou na Steam no dia 22 de outubro de 2022. E a galera ficou bem animada para jogar o primeiro mod de Half-Life. E acho que nem preciso dizer que o jogo era bem limitado. Pois como seu desenvolvimento parou há muitos anos atrás, o JB-Mod ainda era bem arcaico. Ele parecia as primeiras versões do Gmod, só que bem pior. O jogo nem sequer tinha um botão para você acessar o menu de spawn. Você precisava literalmente pôr um código para acessar as armas do jogo, e ao invés de você também colocar o item que você quiser, você precisa utilizar essas máquinas, porque são elas que colocam os itens para você usar. O que na minha opinião é um sistema horrível, pois você teria que memorizar qual máquina iria spawnar o item específico que você gostaria de usar. Embora fosse muito limitado, muitos fãs do Gmod viram o JB-Mod como uma grande oportunidade para criarem um jogo melhor, e com mecânicas semelhantes ao Gmod. Isso porque os fãs estavam insatisfeitos com o estado do Gmod, com servidores cheios de pessoas tóxicas e centenas de Nextbots que lotavam a oficina de mods, e o abandono do próprio Gary, pois como ele está focando no novo jogo sandbox dele, o Gmod acabou ficando sem atualizações. Embora a ideia dos fãs fosse boa, com o passar do tempo o JB-Mod começou a perder jogadores, justamente por ser bem limitado, e o Snakes obviamente não fez nenhuma atualização para melhorar isso. Então o JB-Mod caiu novamente no esquecimento, e eu duvido muito que ele consiga voltar um dia. Agora que você já sabe da história, vamos dar uma olhada no jogo e o que ele tem a nos mostrar. Assim como o Gmod, nós temos um mapa base para usarmos as mecânicas disponíveis. Começando com essa câmera bem improvisada que pode mostrar nosso modelo nesse telão. As máquinas de spawnar itens que eu mencionei anteriormente. Um guindaste que podemos usar para pegar alguns itens e provavelmente matar algum outro jogador no servidor. Essas máquinas antigravidade, que eu não faço a mínima ideia da utilidade delas. E também esse avião que eu ainda não descobri como fazer ele voar, a não ser usando a Fizz Gun. Mas para finalizar, você pode soltar essas bolinhas através da Fizz Gun, e elas servem como um tipo de solda para prender dois objetos. Mas também podem ser usadas para fazer desenhos. Mas além desse mapa, eu baixei outros dois, sendo eles Dark Kitchen e JB Construct. Então, vamos começar pela Dark Kitchen. Eu não gostei da vibe desse mapa. Indo para o próximo, JB Construct é obviamente uma cópia do GM Construct, mas dá para se notar muitas diferenças. Como o prédio onde fica a Dark Room, que aqui é inexistente. Mas em compensação tem esses botões que ao apertar, você pode spawnar alguns Ragdolls ou NPCs. E também tem essa piscina com um barco. Embora seja bem pequeno e limitado, o mapa até que é bem bonitinho. Na verdade, ambos os mapas são bem legais.
Embora ainda tenha mais mapas do JB Mod, esses são os meus favoritos por sua simplicidade. O que é bem impressionante de se ver, pois como esse jogo é bem limitado, eu acredito que o sistema de criação dele também seja bem datado. O que torna os criadores desses mapas incríveis desenvolvedores. Embora seja envolvido em grandes controvérsias, o JB Mod foi uma coisa fundamental na história do Gmod. Pois se não fosse graças às mentiras do Snakes, é provável que o Gmod seria bem diferente. E talvez ele nem tivesse ganhado essa popularidade que nós conhecemos. Então, no final do dia, o JB Mod é um rival que merece um grande respeito, pois é provável que ele se torne apenas uma lembrança de um passado conturbado. Como prometido, eu consegui lançar esse vídeo o mais rápido possível. Eu quero agradecer novamente vocês pelo ótimo desempenho que o último vídeo teve. Muito obrigado mais uma vez, vocês são realmente incríveis. E desculpa se meu áudio ficou ruim nesse vídeo, pois quem acompanhou os posts do canal sabe que eu passei por uma cirurgia. E bem, eu basicamente removi os meus 4 dentes cisos. Então a minha voz ainda tá meio limitada. Então caso você tenha notado uma estranheza na minha voz, foi provavelmente por isso. Mas eu já estou conseguindo me recuperar, então provavelmente no próximo vídeo a minha voz já vai estar normal de novo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e eu convido você a se inscrever no canal. E além disso, se você quer dizer mais alguma coisa a respeito do JB Mod ou falar sobre algumas sugestões, pode deixar nos comentários. Eu leio todos eles. E vou ao máximo não demorar para postar o próximo vídeo, pois agora como eu voltei para a universidade é capaz de que eu fique bem ocupado. Mas isso não vai me impedir muito de trabalhar nos próximos vídeos. E fiquem de olho nos posts do canal, pois eu vou ficar atualizando quase o tempo todo sobre o desenvolvimento dos próximos vídeos. Eu me chamo Nayu, e eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.